Você confere na edição de hoje do Jornal Rádio Universidade. Eleições 2026. Tribunal Regional Eleitoral promove debate sobre os desafios das eleições na era digital. Educação. Maranhão alcança melhores resultados da história do IDEB. Procuração Fantasma. A operação desmonta esquema de fraudes contra o INSS no estado. Pescadores são cadastrados para busca e de indenização por desastre ambiental. Política com Felipe Clã. Carlos e Orleans mandaram a direita para Dino e Braide. Marocando a história com Marcos Saldanha. Abaixo o apartheid social em São Luís. Viva a cultura na área Itaquibacanga. No esporte, Augusto Neto vence o Sub-18 brasileiro infanto-juvenil de beach tênis. E ainda MAC conta com 2 reforços para duelo contra o Brusque. Sampaio participará da segunda edição da Copa Maria Bonita. Comentário de Paulo Pellegrini. Frota e Infantino, mandatários históricos em risco. No Rádio Opinião de hoje, um bate-papo com o candidato ao governo do estado do Maranhão pelo PSD, o Partido Social Democrático, Eduardo Braide. E claro, tem roteiro cultural com as melhores dicas de lazer para o seu fim de semana. Não saia daí, o Jornal Rádio Universidade já está no ar. Jornal Rádio Universidade, com Adalberto Júnior e Mayra Nogueira. Bom dia a todos. Bom dia, Mayra Nogueira. Bom dia, Adalberto Júnior. Bom dia, ouvintes que acompanham agora o Jornal Rádio Universidade. Nesta sexta-feira, Mayra Nogueira, portanto, dia 7 de agosto de 2026, Dia Nacional do Documentário Brasileiro. E é Dia Estadual da Lei Maria da Penha. Também Dia Internacional da Cerveja. Numa sexta-feira... Com cerveja. A Universidade FM alcança mais de 30 municípios maranhenses e o mundo através da internet. Acesse www.universidadefm.ufma.br. Baixe o nosso app oficial. Participe pelo WhatsApp 992 17 26 47. Estamos no Instagram, Twitter e Facebook. Acompanhe também nos compiladores de rádios e plataformas de áudio: Spotify, Deezer, Amazon Music e Apple Podcasts. Universidade FM. O mundo se move sempre mais na 106,9. 7 horas e 14 minutos. Vamos agora aos destaques dos principais impressos locais. Manchetes do dia. Sempre lembrando, estamos em www.universidadefm.ufma.br. Lá você pode fazer o download gratuito do nosso aplicativo oficial. Ou então você acompanha, claro, o vídeo no nosso canal no YouTube, na live do Jornal Rádio Universidade. 7 horas e 14 minutos. Vamos aqui, portanto, com os destaques do Jornal Pequeno. O Jornal O Imparcial ainda não chegou. Vamos lá com o Pequeno, Mayra Nogueira, na manchete. Documentos revelam processos criminais contra médicos do Hospital da Criança em São Luís. Há questionamento de critérios utilizados para a contratação das profissionais que atuavam no setor considerado de alta complexidade. Também como destaque, Mayra... 7 candidatos são anunciados na disputa pelo governo do Maranhão. As eleições de 2026 para o governo do Maranhão contam até o momento com 7 candidatos oficialmente anunciados durante as convenções partidárias. Todos aguardam o deferimento dos registros de candidatura pela Justiça Eleitoral. O prazo para que o Tribunal Regional Eleitoral, TRE, conclua o julgamento dos pedidos é até o dia 14 de setembro, 20 dias antes do primeiro turno. É isso aí, e já entrevistamos aqui Felipe Camarão, Saulo Arcangeli, Orleans Brandão, e hoje tem Eduardo Braide. Na segunda-feira tem Reginaldo Lima, do PCB. Na terça, Roberto Rocha, do PRTB. E finaliza na quarta-feira que vem com André Luiz, do Missão. Rádio Universidade aqui em cima do lance, já com os candidatos bem no início já da campanha, tá? E Mayra Nogueira, continuando com o Jornal Pequeno,
Presidente da Gasmar defende debate sobre desenvolvimento nas eleições do Maranhão. O que mais? Ainda tem endividamento das famílias que atinge aí 82% e renova recorde histórico em julho. Que problemática, viu? Que problemática. Isso aí tem envolvimento de dívidas com betes, entre outras coisas, né? É preciso, claro, uma atenção especial de todos, né? De todos, inclusive as pessoas com suas famílias, enfim. São questões aí que dizem respeito à economia, mas que vão muito além da economia. Recorde de endividamento expõe urgência de levar educação financeira para escolas e famílias. É justamente isso. Escolas e famílias envolvidas com educação financeira, isso aí nas escolas é o primeiro contato que deve acontecer, nas famílias, né? Logo com noções básicas já na infância, adolescência e também, obviamente, a escola é um mecanismo para se divulgar, para se cristalizar conhecimentos, né? Esse é apenas um deles que pode acontecer, dentre outros. E, para finalizar, Mayra... Detento beneficiado com saidinha do Dia dos Pais é morto na Cidade Olímpica. E agora sim, para finalizar, disputa por 2 vagas ao Senado reúne 11 candidatos no Maranhão. Esses são os destaques do Jornal Pequeno. Quando o Jornal O Imparcial aparecer por aqui, se aparecer, a gente traz para você. São 7h18 agora. Mayra Nogueira, vamos para o break rapidinho, toma uma água e vamos com Borges Júnior trazendo notícias do trânsito. Notícias do trânsito. Quer fazer uma graduação sem sair de casa? A Faculdade Laboro tem a solução para você. Com o poder do EAD, você estuda de onde estiver, com aulas ao vivo, interação com professores e a mesma qualidade de ensino que você já conhece. Matrículas abertas para recursos humanos, administração, pedagogia, gestão pública e serviço social. É flexibilidade para a sua rotina sem abrir mão do seu futuro. Garanta a sua vaga agora mesmo. Acesse laboro.edu.br ou fale pelo WhatsApp 98933001491. Faculdade Laboro. A distância que te aproxima do seu futuro. Dirigir com cuidado é a sintonia da 106. Informações do trânsito. 7h19 agora. Trânsito aqui na Rádio Universidade FM, no Jornal Rádio Universidade, trazendo o Borges Júnior. Borges, bom dia. Bom dia, Borges. Bom dia, Mayra, Adalberto, bom dia a todos. Informações da Avenida Jerônimo de Albuquerque, trânsito com maior volume ao longo da via, principalmente em pontos como a Curva do 90, ainda no elevado da Coama e nas proximidades da ligação com a Avenida Daniel de Latouche, já na Avenida Colares Moreira. O fluxo ele é maior na região do Renascença, próximo aos cruzamentos com a Holandês e também no acesso ao São Francisco, isso para quem está se deslocando no sentido centro. Movimento forte de horário de pico, mas sem indicações aí de congestionamento fora da normalidade, portanto, estão dentro do que acontece ao longo da semana, sem alterações nesse sentido, quando o fluxo maior ele é registrado para quem está se deslocando no sentido centro e dessa forma acontecendo nos principais corredores da capital neste momento. Por hora, então, Adalberto, Mayra, são essas as informações. A gente agradece, claro, Borges. 7h20. Quem quiser participar também, mande mensagem. 99217-2647 é o WhatsApp da Rádio Universidade. Participe, mande mensagem também lá no YouTube, tá? Quem está por aqui já é o Ronaldo Teixeira, a Sofia, Maria Helena, Adriana, Rosenilde Santos. Bom dia. Tem o Marivando Louzeiro também acompanhando, Renato Gomes com a Luzia em Passo Lumiar, o Araújo dos Santos está aí falando do bairro da Forquilha, isso aí.
E ainda a Rosenilde Santos, já falou aí, né, o nome dela? Sim. Ela está aqui também acompanhando pelo WhatsApp. E a Rosângela Moreira, bom dia. Muito obrigado a você também acompanhando a gente aqui no Jornal Rádio Universidade, pelos Ubers da vida, nos carros, aplicativos, também carrinhos aqui na área Itaquibacanga. Hoje a gente vai falar sobre a área Itaquibacanga, cultura na área Itaquibacanga, com Marcos Saldanha, no Marocando a História. Tem muita coisa hoje no Jornal Rádio Universidade. Vamos rapidinho agora com Borges Júnior e as notícias do dia. Notícias da cidade. Começando notícias desta sexta-feira, Borges Júnior, falando, claro, sobre eleições 2026. TRE, o Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, promove debate sobre os desafios das eleições na era digital. Com certeza é um assunto bastante importante, Borges. Adalberto, é o evento Perspectivas e Desafios para as Eleições 2026 na Era Digital, iniciativa da Escola Judiciária Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral. O encontro ele acontece no dia de hoje, acontece nesta sexta-feira, vai ser no período da manhã, a partir das 9 da manhã de hoje, acontece no auditório Hernani Santos, sede do tribunal, e essa programação ela vai reunir magistrados, também advogados, servidores da Justiça Eleitoral e outros participantes. Eles vão discutir temas como desinformação, provas digitais, inteligência artificial e ainda a segurança do processo eleitoral. Palestra de abertura, ela vai ser proferida pelo ministro substituto do Tribunal Superior Eleitoral, o Bernardo Pinheiro de Azevedo. Em seguida, os palestrantes, então, vão debater os impactos da tecnologia nas eleições e também os desafios enfrentados pelas instituições. Em relação às inscrições, elas estão disponíveis no sistema de eventos do TRE e os participantes que registrarem presença vão receber certificado. O encontro ele também marca o lançamento de um guia, o guia prático da propaganda eleitoral, intitulado Das Ruas ao Ambiente Digital, obra de autoria do professor Helder Maia. Adalberto Maia. É isso aí, Borges. Muito importante essa iniciativa, nosso sistema eleitoral funcionando justamente para evitar que coisas, né, indesejadas aconteçam, principalmente no âmbito das eleições. É preciso muito cuidado. Redes sociais, Instagram, vídeos, né, IAs, né, as inteligências artificiais, tudo isso entra, é o escopo desse evento aqui, né, justamente nas eleições, justamente se preparando para as eleições, para que coisas não aconteçam, coisas indesejadas. 7h24, Mayra Nogueira. Borges, falando de educação, Maranhão alcança melhores resultados da história no IDEB. Mayra, o Maranhão registrou em 2025 os melhores resultados da série histórica do IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. O desempenho cresceu nos anos iniciais e finais do ensino fundamental, além do ensino médio. Nos anos iniciais, o Estado passou de 5,4 para 5,7. Nos anos finais, o índice subiu de 4,5 para 4,7. Já no ensino médio, o avanço foi de 3,8 para 3,9. Na rede pública, também houve crescimento em todas as etapas. Os dados eles foram divulgados pelo Ministério da Educação e também pelo INEP. Eles demonstram ainda a melhoria no desempenho dos estudantes maranhenses em língua portuguesa e também em matemática, com avanços nas avaliações do quinto e do nono ano, do quinto e também do nono anos do ensino fundamental e também do terceiro ano do ensino médio. Adalberto, Mayra. Olha, Borges, ouvintes, Mayra, enfim, isso aí, independente de governos, é uma marca, né, que deve ser comemorada com certeza e ser levada em consideração. O fato de o Estado ter, né, hoje uma educação melhor do que há alguns tempos atrás é um sinal de que a coisa ela pode funcionar e ela deve funcionar, e é justamente esse o ponto, né? Independente de governos, independente de gestões, isso é uma coisa que deve ser constante
independente de quem estiver na cadeira de governador do estado do Maranhão. Isso é um compromisso que deve ser de todos, não só de um, e, enfim, para a gente, para a gente, os maranhenses, né, nós maranhenses, é com certeza uma vitória, e gestores, todas as pessoas envolvidas em governos, enfim, todos devem estar antenados nesse propósito, melhorar cada vez mais a educação do nosso estado. Independente de corrente política, ideológica, qualquer coisa que diga respeito. A educação, ela é a base para todos e todas, e todes também, se quiser, enfim, todos os matizes. A educação, ela é básica para tudo no mundo, gente. 7h27. Borges e Mayra, continuando esse noticiário, agora falando sobre Procuração Fantasma, uma operação desmontando esquema de fraudes contra o INSS no estado. Isso é uma outra coisa que deve ser combatida em todo o país. Fraudes no INSS e qualquer tipo de fraude, né? Adalberto, ação por meio de uma força-tarefa previdenciária. Você contou com o suporte da Polícia Federal, acontecida nessa quinta-feira, portanto, no dia de ontem, a Operação Procuração Fantasma. A ação, ela combate fraudes contra o INSS aqui no Maranhão, e foram cumpridos 7 mandados de busca e apreensão aqui em São Luís, a capital, também em Santa Luzia do Paruá e ainda em Zedoca. As investigações, elas apontaram que o grupo criminoso, ele cadastrava procuradores ligados a benefícios assistenciais, cadastro feito, claro, de forma irregular. A suspeita é de que identidades falsas eram usadas para manter pagamentos e também contratar empréstimos consignados. Segundo ainda a investigação, 28 casos já foram identificados. O prejuízo aos cofres públicos, esse prejuízo, ele pode chegar a R$5.700.000, quase R$6 milhões, com a suspensão, então, dos pagamentos. A economia estimada é de R$1.180.000. A Justiça, ela também autorizou a quebra dos sigilos bancário e fiscal dos investigados e ainda o bloqueio de bens. O inquérito, ele continua, a busca identificar aí outros possíveis envolvidos, também verificar a dimensão total das fraudes. Suspeitos, eles podem responder por crimes como estelionato contra o poder público e associação criminosa, e ainda falsificação de documento público e uso de documento falso. Adalberto, Mayra. Borges falando agora sobre os pescadores que são cadastrados para a busca de indenização por desastre ambiental. Mayra, pescadores e pescadoras do Maranhão já podem fazer o cadastro para participar de uma ação coletiva internacional, ação que busca a indenização pelos prejuízos causados pelo derramamento de óleo que atingiu o litoral brasileiro em 2019. A mobilização, ela é coordenada pela Confederação Nacional dos Pescadores e Aquicultores. A expectativa é cadastrar os trabalhadores ao longo dos 4 próximos meses, cadastro em diversos municípios do litoral maranhense. Cerca de 17 mil profissionais da pesca teriam sido afetados aqui no estado. Os atendimentos, eles já começaram em Cururupu e também na Grande Ilha. Eles também vão ser realizados em cidades como Alcântara, Barreirinhas e Bequimão. Aqui em São Luís, a orientação gratuita é feita na sede da Vespema, que fica localizada à Rua dos Afogados, número 656, aqui centro de São Luís. Em relação ao horário de atendimento, o atendimento ele é de segunda a sexta-feira, horário das 9 da manhã, seguindo até às 5 da tarde. Depois, então, dessa etapa de cadastramento, a documentação ela vai ser usada em uma ação judicial, ação que vai ser apresentada na Inglaterra, intuito garantir a reparação dos danos sofridos pelos trabalhadores prejudicados pelo desastre ambiental. Mayra, Adalberto. Borges, muito obrigado pelas informações. Ele retorna, claro, com mais notícias
no decorrer do Jornal Rádio Universidade. Mayra, vamos para o break rápido. Felipe Clã está na fila aqui. Ele tem muito a falar, porque tem comentário de política. A gente volta já. Aposentado. Aposentada. Você não perdeu o seu valor. E o Simproecema sabe disso. Por isso, valorize os aposentados pela sua experiência, seu legado e amor à educação. Você aposentado e aposentada é importante para o Simproecema. Associe-se já e usufrua de benefícios exclusivos. Aposentado sim, inativos nunca. Educador sempre. Simproecema, fortalecendo a luta com unidade, ação e compromisso. Raimundo Oliveira, presidente. Política. 7h32, está na hora de política, está na hora de Felipe Clã aqui com a gente no Jornal Rádio Universidade. Felipe, bom dia. Bom dia, Felipe. Bom dia, Adalberto, Mayra e todos os ouvintes. Sem esquecer o meu querido Borges, né, da nossa Rádio Universidade. Que beleza! Olha, essa sexta-feira está animada, um monte de bibibibi, de operações, né, confrontos. Parece que os homens se chamaram para a guerra. É isso aí. E os passarinhos estão, né, com a garganta a toda nesses dias, Felipe. Então vamos começar falando logo sobre Carlos e Orleans mandando a direita para Dino e Braide. É isso mesmo? Então, até então, não havia muita gentileza, mas havia, assim, vamos dizer assim, olhos nos olhos, né? Se tu pisar aqui, né? Eu quero ver se tu é homem, se tu pisa aqui ou não. A questão é o seguinte, é que ao mesmo tempo que o Carlos Brandão mandou uma direta, né, frontal ao ministro Flávio Dino, tipo assim, se tu quer mesmo me derrubar, então vem me derrubar, porque não tem outra interpretação para a entrevista que ele deu à revista Veja. Claro que depois que o operador da Justiça e deputado estadual e dinista leal ao ministro Flávio Dino, deu a senha numa entrevista que nós falamos ontem aqui, né, falando de dados, né, sigilosos de uma operação do Tech Office, que até agora eu estou abismado, porque eu queria entender como é que o ministro permite que seu ex-secretário de saúde, amigo dileto, advogado nas campanhas, né, tenha acesso a essas informações, porque nem a imprensa consegue ter. É impressionante, né? E dizer que não é bem assim, não, é assim sim. Há vazamento, né? E se está nas mãos dos amigos do ministro Flávio Dino, é porque o ministro Flávio Dino precisa tomar uma providência. A questão é que o Brandão cansou dessa historinha de todo dia acusarem ele, não apresentar uma prova contra, cansou de gente sendo presa, gente sendo pressionada. Eu vejo que o jogo, a partir de hoje, muda, né? Se é para se enfrentar, vamos se enfrentar, então. Ele botou um basta nessa questão de terror, de pânico que a gente vive há 3 anos observando na política do Maranhão. Todo dia essa chatice, né? Todo dia essa chatice, ao ponto de que eu fiz editoriais no Jornal Imparcial perguntando se o ministro autorizava os seus aliados a usar o nome dele para esse tipo de pressão, e um deputado, né, me mandou uma mensagem dizendo que isso cabia processo. Processem, façam isso, continuem processando a imprensa. O futuro a vocês tem boas surpresas. A verdade é essa. Imprensa não tem medo de político, imprensa não tem medo de judiciário, imprensa não tem medo de executivo nem legislativo. Imprensa está aqui do lado da população. Talvez sejam os únicos que estejam do lado. E, ao mesmo tempo,
aquela coisa do fulano, propaganda, não sei o quê, de enfrentar o Braide, né, de todos os ataques que o Braide faz todo santo dia, porque vale lembrar que o Braide é um político experiente, né, tem nosso respeito, mas até agora ele não apresentou uma proposta. A única coisa que ele sabe falar é as falhas do governo Brandão, né? E dizer que fez coisas na capitais que nem nós da imprensa até agora vimos. Então a gente precisa entender esse jogo. E agora o jogo está aberto, está de frente, é frontal, meu caro Adalberto. Vou fazer essas perguntas para ele daqui a pouquinho, 8h15, aqui no Jornal Rádio Universidade, da entrevista com ele. Por favor. Felipe, pedindo perdão, eu li, Carlos de Orleans mandaram à direita. Não, mandaram direta. Eu li errado. Perdão, pessoal. Eu li direito. Mandando uma direta para Dino e Braide. Eu li errado, tá? Tem hora que a gente fica, é tanta informação, é tanta coisa que, enfim, a gente acaba atropelando as coisas. Eu peço perdão, tá? Perdão. Mas, Felipe, vamos falar agora de São João Batista. O que está acontecendo por lá? Vai ter novo prefeito e vice? Olha, deixa eu falar, o TRE cassou, né? O prefeito e o vice-prefeito de São João Batista. Resta entender, agora quem assume é o presidente da Câmara, resta entender se vão aproveitar a estrutura e a urna da eleição para fazer uma nova eleição. Lembrando que o prefeito perdeu todos os seus direitos políticos, mas o vice, que não tem nada a ver com esta confusão e entrou na enxurrada, continua com seus direitos garantidos. Então, William Barros pode sim, né, concorrer para prefeito agora nesse próximo pleito. Eu entendo que vai ser feito junto com a eleição, até porque eu acho que é muito sadio e muito econômico, e nós estamos precisando que esse pessoal pare de gastar nosso dinheiro, a verdade é essa, né? Mas, olha, lá tem surpresas interessantes chegando, né? Então, assim, novos candidatos, figuras que estão mudando a opinião da população. Por enquanto, nós vamos ficar só nesse achamos que vai ter surpresa, porque a questão é que São João Batista é uma terra boa de brigas, uma terra boa do povo quilombola do Maranhão, meu caro Adalberto. Sem dúvida, Felipe. Olha só, falando aqui de candidatura de Fufuca, né? Ele tem aí uma adversária nada gentil, né? Tu é horrível, cara. Meu Deus. Isso aqui é coisa tua. Isso aqui é coisa tua. Esse Adalberto não é gente, rapaz. Não teve gentileza, foi isso? Não teve uma gentileza. Foi uma reação. Olha, eu particularmente nunca entrevistei, porque ele nunca quis ser entrevistado por nós, entendeu? O ministro Fufuca. Mas, ou ele não gosta, não sei. Agora, a questão é que a Amanda Gentil, né, já declarou que não vai apoiar, apesar de ser do mesmo partido, não apoia ele para senador. A questão é essa, porque ela tentou conversar, não tentou determinar, tentou conversar, né, naquela confusão do União Brasil, progressista e tal, aquela coisa, para que o nome do pai dela, o Fábio Gentil, que tem muito voto, mas muito voto, entendeu? E poderia ter trazido a região leste para a candidatura como é que se diz, do Fufuca, mas não do Braide, que eu entendo que a Amanda Gentil está com Orleans, e o Fábio Gentil também até foi secretário e tudo mais. E o Fufuca não deu nem conversa para ela, né? E o que ela tem falado é o seguinte: não tem problema, você não me deu conversa, eu amanhã não vou lhe dar também nenhuma conversa, e vou fazer campanha para outros senadores. Ou seja, perderam um apoio estratégico, né?
Não sei se estão com essa bola toda, mas quem sabe, né? Eles podem sim responder. Quem sabe até o candidato Braide, que vai estar aí, né, honrando aqui esse jornal, possa responder. Se perder o Fábio Gentil e a Amanda Gentil, né, é bom para a campanha dele e do Fufuca, meu caro Adalberto. Felipe, só fazendo aqui uma justiça, tá, com o nosso trocadilho, a Amanda, ela é gentil, sim, a gente já recebeu ela aqui, fizemos entrevista com ela, e ela é uma pessoa gentil, com certeza. Tá? Muito, ela é uma figura, Sem dúvida. Olha só, falar agora aqui de Orleans, olha, Orleans está com Republicanos, PDT, MDB, Podemos, PRD, Solidariedade, União Brasil e Mobiliza. E agora, como é que os outros vão se mobilizar? Então, eu fiquei esperando, né, que o pessoal nos enviasse, né? Inclusive, aproveite, mais uma vez eu pedi a você, aproveite o nosso candidato Braide, né, para que ele informe quem são os partidos que estão junto com ele. A verdade é essa, né? Ele tem o Republicano, né, o PDT, MDB, Podemos, PRD, Solidariedade. União Brasil e Mobiliza declararam apoio, mas não estão dentro da chapa, né? Mas o trabalho todo vai ser pelo Orleans. O Progressista está com Braide, né? Que eu saiba até agora, os dois partidos que nós temos aí, oficialmente, porque esse aqui veio do jurídico do Orleans, né? Nós pedimos para todos, mas a assessoria de comunicação não respondeu. E é interessante a gente saber isto, porque a partir do registro é que a gente pode entender o peso de cada campanha, né? Não é isso que ganha eleição, mas é isso que tira muita eleição de candidatos, né? Partidos contra, espalhados pelo Maranhão todo, entendeu? Com seus representantes, podem estar todo dia minando a campanha das pessoas. Como também pode estar fortalecendo, não é verdade? Mas está aí e vamos ver agora o que o nosso companheiro Braide responde aqui de seus partidos e os outros que você vai entrevistar, meu caro Adalberto. Felipe, para a gente finalizar, olha só, o país está passando por algumas mudanças, né? Principalmente nas questões do âmbito do judiciário, né? Por que essas coisas ainda não chegaram aqui no Maranhão? O STJ expurgou o ministro Marco Buzzi por assédio, né? E os nossos desembargadores? Fazendo um detalhe aqui que o ministro se expôs nacionalmente dizendo que tem sérios problemas de ereção, né? E olha a que ponto chega para você manter um cargo de ministro. Ele diz que ele está sendo injustiçado, só que foi unânime, né? Todo mundo, quer dizer, hoje, graças a Deus, que a pauta mulher, respeito à mulher, defesa da mulher, né? Defesa da criança e do adolescente se tornou um ato de indignação nacional. Né? Nós precisamos botar todo esse pessoal na cadeia. Não é negócio de tirar cargozinho, não. Tem que pagar pena. Somente preso é que essas pessoas podem entender o peso psicológico, emocional, estrutural de uma pessoa que é violentada psicologicamente ou fisicamente. Entende? Então, assim, agora... me lembrei que nós temos 5 desembargadores afastados. Me lembrei que quando foi o dia da entrevista coletiva da posse dessa nova direção do Tribunal de Justiça do Maranhão, com o nosso comandante Ricardo do Alibe lá, eu fiz essa pergunta pelo imparcial, né, para saber como é que ficaria a questão daquele caso dos desembargadores. Besteira, 18 milhões, esquemas e tal, fraudes.
né? E não é a primeira vez, tem deles aí que tem um monte de processos e tal. A questão é que eles disseram que não era uma questão do Tribunal de Justiça. Bom, se não é do Tribunal de Justiça, então que cobre quem tem que fazer o ato para nós colocarmos novos 5 ou resolver de uma vez por toda inocentando essas pessoas. O que não pode é esse pessoal continuar recebendo salário e atrasando, né, os trabalhos do Tribunal de Justiça do Maranhão. Com a palavra, o nosso presidente Ricardo do Alibe e o corregedor Gonçalo. É isso aí. Felipe, com a palavra, né? Com a palavra, portanto. Felipe, muito obrigado pela sua presença aqui, análise, junto com a gente no Jornal Rádio Universidade, final de semana, claro, né? De muita movimentação. A gente espera você segunda-feira com esse relatório, tá? Até lá. Vocês vão ter final de semana. Eu, como sempre, com ou sem eleição, a política não me permite ter nem final de semana e muito menos férias. Olha só o preço que a gente paga, meu caro Adalberto, Mayra, Borges e ouvintes da nossa Rádio Universidade, esse jornal que dá um prazer imenso de fazer. Até segunda-feira. Esse é o preço, Felipe, de estar bem informado. Muito obrigado, um ótimo final de semana e até segunda-feira. Mayra Nogueira, vamos para um break rapidinho. Olha, em seguida tem Marcos Saldanha com Marocando a História. A gente adiantou, tá? Antecipou a participação dele, que geralmente é às 8h15, né? Para ter justamente a entrevista com Eduardo Braide já aqui nesta sexta-feira, que a gente sabe que não tem entrevista na sexta-feira. Tem o roteiro cultural, mas vai ter também roteiro cultural. Vai ter tudo, tá tudo garantido. Vamos lá, a gente volta já. É isso aí. Dica saudável, a gente volta em seguida com o Marcos Saldanha. Dica saudável. O iogurte natural é um alimento nutritivo que pode fazer parte de uma alimentação saudável e contribuir para o equilíbrio do organismo. Rico em proteínas, cálcio e probióticos, auxilia na saúde intestinal e fortalece o sistema imunológico. Além disso, é uma opção versátil para o café da manhã ou lanche, podendo ser consumido com frutas, aveia e sementes. Confira agora alguns benefícios do consumo de iogurte natural. Primeiramente, os probióticos presentes ajudam a manter o equilíbrio da flora intestinal, favorecendo a digestão e a absorção de nutrientes. Também é uma importante fonte de cálcio e proteínas, contribuindo para a saúde dos ossos, dos músculos e para a sensação de saciedade. Por fim, incluir iogurte natural na rotina alimentar, sem excesso de açúcar, é uma escolha simples que pode promover mais saúde, bem-estar e qualidade de vida. No mais, é cuidar da atenção. Com essas dicas saudáveis, aproveite bem o seu dia! Quer fazer uma graduação sem sair de casa? A Faculdade Laboro tem a solução para você. Com o poder do EAD, você estuda de onde estiver, com aulas ao vivo, interação com professores e a mesma qualidade de ensino que você já conhece. Matrículas abertas para recursos humanos, administração, pedagogia, gestão pública e serviço social. É flexibilidade para a sua rotina sem abrir mão do seu futuro. Garanta a sua vaga agora mesmo. Acesse laboro.edu.br ou fale pelo WhatsApp 98933001491. Faculdade Laboro. A distância que te aproxima do seu futuro. Marocando a História, com Marcos Saldanha. Hoje é sexta-feira, hoje é dia de Marcos Saldanha aqui com a gente, trazendo o Marocando a História.
Marcos Saldanha já está com a gente no online hoje, não é isso, Marcos? Bom dia. Bom dia, Adalberto, bom dia, Mayra, e bom dia a todos os nossos teleouvintes. Bom dia, Marcos. Pois é, bom dia, Mayra. Hoje, inclusive, tem coisa muito boa, muito bacana acontecendo aí, pertinho da rádio, na região, que eu acho que é uma das regiões mais efervescentes da ilha de São Luís, que é a área Itaquibacanga. É isso aí. Olha, Marcos, aqui, além de ter, né, a maior parte do nosso PIB, né, afinal, a gente tem o porto aqui, por onde passam aí as mercadorias, commodities e tudo mais, né, uma região portuária muito robusta. Temos, claro, a parte cultural, né, e uma quantidade de bairros aqui, mais de 100 bairros, né, então aqui é muita gente, a área Itaquibacanga é muito grande, né, e claro, onde tem gente, tem cultura. Pois é, olha só, é um bairro de fazer inveja para qualquer área dita nobre daqui da cidade, porque qual bairro tem? Primeiro, cinema. O bairro Itaquibacanga, a área do Itaquibacanga tem um cinema, tem um teatro, tem a maior via sacra do estado do Maranhão, uma das maiores do Nordeste do Brasil. O Grupo Grita, por exemplo, que é um grupo de teatro tradicional, tem Dança do Coco, Pirinã, tem quadrilha, Flor de Maracujá, tem tambor de crioula em terreiros tradicionais como Seu João da Vila Nova, Bumba Meu Boi variados, Bumba Meu Boi Proteção de São João, Bumba Meu Boi Mimoso do Anjo, por exemplo, tem bloco de carnaval, como o Cambalache do Ritmo, já ganhou o carnaval, bloco tradicional, tem o Proálcool, quer dizer, você tem uma quantidade, você tem eventos da Assembleia de Deus, Festival Gospel como a Bala, para falar da diversidade, tem o baile do São Gonçalo, que acontece ali na Vila Embratel, a família do professor Manuelzinho organiza todo ano, que tem conexão com o pessoal da Baixada Maranhense, por exemplo. Quer dizer, tem a Romaria do Trabalhador, tem o Festival da Macaxeira no Gapara, você tem cantores de rap, você tem MC Alcino, que é uma referência, uma história muito bonita na região, tem reggae, tem seresta, tem forró, tem rádio, além da Rádio Universidade, tem a Rádio Bacanga FM, tem jornal Itaquibacanga, tem museu como Estaleiro Escola e tem Parque Botânico da Vale, que também faz exposições. E tem história, muita história, é um bairro tradicional e histórico do Maranhão, e para você ter ideia, no Itaquibacanga nasceu o patrono justamente homenageado na Feira do Livro de São Luís, que é o Temístocles Aranha, muito conhecido aqui no Maranhão como pai do Graça Aranha, mas no Brasil, no Rio de Janeiro, ele é homenageado, porque ele foi professor, educador, matemático, começou a fazer engenharia e não terminou, mas fundou escolas aqui em São Luís, como o Colégio São João Batista, e olha que história interessante, Mayra e Adalberto. Ele, 40 anos antes da abolição, ele vem de uma família tradicional, a família dele, ele nasceu aqui no Itaquibacanga, mas a família dele, além de ter propriedades aqui na região, quando ainda era São Joaquim do Bacanga, a família dele também tinha posses na região de Arari. Então era muito comum, né, você ter propriedades no interior e também na capital. E quando ele herdou essas propriedades, a primeira providência que ele fez foi libertar os escravizados da sua propriedade. Anos, décadas antes da abolição. Então, era um abolicionista. E, por isso, teve jornais, e esses jornais sempre defendendo a abolição da escravatura. Olha que coisa interessante. É uma obra muito importante, uma obra muito forte dele, e o maranhense também não conhece. O maranhense também não lembra, quer dizer, o Graça Aranha, que é o escritor de Canaã, um dos filhos dele,
foi importante para a Semana de Arte Moderna. Mas isso porque teve uma excelente educação dentro de casa, teve uma referência. Quer dizer, o Graça Aranha, muito cedo, ajudava. Ali onde hoje é a Praça Pedro II, tem um casarão onde funciona a Galeria Trapiche, por exemplo, e ali funcionava o jornal do Temístocles Aranha, e o Graça Aranha ajudava, desde criança, a rodar esse jornal, a fazer esse jornal. Então, virou um grande homem de letras, mas teve na família essa vocação e esse trabalho. E o irmão do Graça Aranha virou um almirante, e uma irmã do Graça Aranha também casou com o general Tasso Fragoso. Nós temos uma cidade que homenageia o genro do Temístocles. Olha só, do Itaquibacanga. Quer dizer, será que o Ludovicense, será que o morador do Itaquibacanga sabia dessa história? Quer dizer, você tem uma pessoa que nasceu naquela região, num local chamado Sítio Maracujá, que hoje esse sítio não existe mais, mas deu origem ao bairro da Vila Maranhão. Foi ali na Vila Maranhão que, aliás, na Vila Maranhão tem tambores tradicionais, tem tambor de crioula, tem uma comunidade tradicional, mas ali nasceu o Temístocles Aranha. Então, a escolha do Temístocles como patrono da terceira felita, e eu chamo a atenção para isso, não é a primeira nem a segunda, já é a terceira feira do livro, que começou ontem. Eu estive lá ontem na abertura e já teve programação na comunidade. Essa escolha foi mais do que acertada, porque aí a oportunidade que você tem de levar o nome do patrono, do homenageado, para a comunidade. Tem uma exposição que está muito interessante, a professora Valéria Soares, que tem pesquisado a educação e a matemática no Maranhão, está fazendo um trabalho belíssimo. Inclusive, ela descobriu que o Temístocles foi fundamental para salvar o nosso acervo literário, que hoje faz parte da Biblioteca Pública do Maranhão. Eram livros raros que estavam perdidos, estavam abandonados ali no porão da Igreja do Carmo, e ele enxergou aquilo ali e falou: não, isso aqui é valioso, isso aqui não pode ser perdido, deixa eu salvar isso aqui para não estragar. Então, se não fosse ele, muitos livros hoje raros teriam se perdido. E mais uma coisa importante dele, estou fazendo uma lista de coisas, você está vendo aí, enorme, que muita gente não conhecia. Ele tem uma coisa fundamental. A primeira publicação de O Mulato, de Aloysio de Azevedo, meu amigo, foi feita onde? Na prensa dele. Lá onde ele rodava os jornais. Quer dizer, me diz, como é que esse cara pode ser esquecido? Como é que ele pode ser lembrado apenas como o pai do Graça Aranha, quando é lembrado, e não pelo conjunto de sua obra? E é aquela história, né? Às vezes ele é mais reconhecido fora do Maranhão, né? Fora de São Luís, fora do Itaquibacanga, do que na sua própria terra. Então, é isso que a gente tem que começar a fazer, inclusive aqui no Marocando, esse exercício permanente de destacar, lembrar pessoas cuja história são importantes, são essenciais. Então, o Colégio São João Batista, o educandário que ele fundou, era uma escola particular. Mas ele era um empresário. Olha, era uma escola particular, acontecia isso. Mas você sabe que ele dava aula nessa mesma escola dele à noite, de graça, Mayra, para crianças pobres que eram excluídas. Final de semana, crianças que trabalhavam e não podiam, ele ia lá. Ele dava aula naquela escola daquele educandário de artífices que fica ali no Diamante. Ali onde hoje é a Secretaria de Agricultura, uma Conab, ali era o embrião do que viria a ser o IFMA. Ele deu aula ali, sabe por quê? Naquela escola, só pobres e negros eram aceitos. Inclusive, tem um documento ridículo, mas real, do século XIX, Mayra, que dizia assim: nesta escola aceitamos meninos negros, mas não muito negros. Você entende o racismo? Que coisa terrível. Mas não muito negros. Ainda assim, era a única escola do século XIX, criada ainda no
no Império, que aceitava crianças pobres e negras, e ele dava aula lá. Você sabe esse senso de educação que a pessoa tem, um abolicionista, mas que tem esse dever cívico de atender a comunidade que mais precisa? Então, isso é uma coisa que a gente precisa reconhecer, destacar, né? São referenciais fundamentais humanos. Isso é importante, porque além da obra, também era um grande ser humano. Em épocas que a gente está muito carente de referências humanas, está aí seu Temístocle Aranha, com todo o seu legado histórico, e está aí a Felita, a Feira do Livro do Itaquibacanga, mostrando como é que um bairro é capaz de homenagear um de seus ilustres, né, filhos, e uma Feira do Livro que a Academia de Letras, vou repetir, a Academia de Letras, Artes e Ciências do Itaquibacanga. O Itaquibacanga ele tem os seus imortais, tem a sua Academia de Letras, e tem o Temístocles como patrono de uma das cadeiras, e fez uma escolha extremamente acertada, né? O Temístocles também deu aula no Liceu Maranhense, quando funcionava ainda ali perto de onde hoje é o IFMA Centro Histórico, porque o Liceu funcionou ali na região da Igreja do Carmo, funcionou perto na região ali do IFMA Centro Histórico, até quando a sede oficial, que é que está hoje, né? A sede oficial não, mas a sede moderna, nova, foi inaugurada. Quando ele trabalhou, quando ele deu aula no Liceu, ele deu aula lá quando funcionava lá no Centro Histórico, ali naquela região da Praia Grande, né? Então, ele deu aula na época não existia essa disciplina matemática só, era geometria, era álgebra, e ele deu aula de português, ele deu aula de geografia, ele deu aula de retórica. Esses personagens do século XIX, eles tinham essas características de conhecimentos múltiplos e com competência, viu? Não era de fazer tudo um pouco, era de fazer tudo bem feito. Multitarefa, né? Multitarefa, multifacetados. Pois é. Muito bem, essa importância da cultura na região do Itaquibacanga realmente é uma poderosa ferramenta de resistência urbana, não é isso? Sim, com certeza. E outra coisa, isso aí só nos leva a pensar o quão necessário são esse tipo de evento, né? Olha como um evento sobre literatura na área Itaquibacanga traz, né, por meio, claro, aqui dessa pesquisa de Marcos Saldanha, mas ele está trazendo também coisas do evento. O quanto o evento também, faz um resgate importante de figuras, de aspectos, de tópicos relacionados a uma área específica, né? Aí fica aquela coisa que todas as áreas de São Luís, né, do Maranhão, outros municípios também, tenham um evento desse para justamente fazer essa memória, né, esse resgate de pessoas importantes. Com certeza a gente tem vários espalhados aqui. A gente tem, olha, felizmente o Maranhão é um celeiro de cultura, não é por outra coisa, é porque brotou daqui do Maranhão e dos mais diversos cantos figuras proeminentes, literárias, intelectuais e tudo mais, né? Grandes professores ao longo da história. Marcos, muito obrigado mais uma vez aqui pela sua participação. Estamos no limite do tempo, a gente ainda tem a entrevista, eu agradeço, inclusive, e peço desculpa por ter trocado aqui o horário, né? Não, mas para abarcar aqui também as necessidades, porque estamos nesse período eleitoral e esperamos você, claro, com muita ansiedade, muita informação e muita história na próxima sexta-feira aqui no Marocando da História. Um abraço, um ótimo final de semana, muito obrigado. Dê a agenda também, né, do programa. Vou fazer. Na Timbira, enfim.
Vou pedir só a divulgação de 2 eventos. Hoje eu estarei com Flávio Miro Mendonça, que é do Itaquibacanga, morador do Anjo da Guarda e da Alearte, da academia, conversando sobre arqueologia, sobre a história antiga de São Luís, né, os sítios arqueológicos da área do Itaquibacanga. Vou estar exibindo o meu documentário Memória de Pedra, que está disponível na internet, você pode acessar aí gratuitamente. Então a gente vai fazer uma exibição e uma conversa hoje, a partir das 16 horas. E amanhã, sábado, que é o aniversário do Temístocles, né? Ele nasceu no dia 8, por isso que a feira tem essa homenagem, inclusive. A gente vai estar fazendo História em Debate especial em homenagem ao Temístocles e também falando mais da feira a partir das 10h30 na Coirmã Rádio Timbira. E a feira, que começou ontem, a Felita, vai até domingo. Você não deixa de ir até lá, porque está muito bacana, leve sua família. É isso aí, essa é a agenda da marocagem histórica, olha, tem muita coisa. Marcos, muito obrigado, um ótimo final de semana e até a próxima sexta-feira. Bom fim de semana, Marcos. Mayra Nogueira, vamos agora para o Rádio Ciência, a gente volta daqui a pouquinho porque tem entrevista com Eduardo Braide aqui no Jornal Rádio Universidade. A gente volta já. IFMA estuda economia criativa em São José de Ribamar, Passo do Lumiar e Raposa. Você sabe a diferença entre valor e preço na economia? Eu sou o Bruno Goulart e já está no ar mais uma edição do Rádio Ciência. Pesquisa, produção científica e as discussões do ambiente acadêmico. Rádio Ciência. As notícias do universo científico. De segunda a sexta, agora em 4 horários. 8 da manhã, 2 da tarde, 6 da tarde e 9 da noite. Na Universidade FM. IFMA estuda economia criativa em São José de Ribamar, Passo do Lumiar e Raposa. As informações com Pedro Batista. Transformação de conhecimento, cultura e inovação em valor econômico. Esse é um dos pilares da economia criativa, setor que representa 3% do PIB, Produto Interno Bruto, e emprega mais de 2 milhões de pessoas no Brasil, segundo o SEBRAE, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Além de São Luís, municípios como São José de Ribamar, Passo do Lumiar e Raposa utilizam a economia criativa como força de preservação das tradições e construção identitária. Uma pesquisa do IFMA, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, Campus São José de Ribamar, região metropolitana de São Luís, tem como proposta identificar e divulgar circuitos de economia criativa nesses municípios. De acordo com a graduada em Tecnologia em Processos Gerenciais pelo IFMA São José de Ribamar, Kimberly Souza dos Santos, os municípios de Raposa, Passo do Lumiar e São José de Ribamar possuem potenciais culturais e econômicos que nem sempre são visibilizados pelos roteiros turísticos tradicionais. Os municípios de Raposa, Passo do Lumiar e São José de Ribamar, eles possuem um potencial cultural e econômico enorme, que muitas das vezes fica à sombra dos roteiros tradicionais da capital. A economia criativa nessas áreas, ela se manifesta na riqueza do artesanato local, na gastronomia típica, nas manifestações folclóricas e nas paisagens naturais. Então, a relevância da pesquisa, ela está justamente em dar visibilidade a esses territórios e aos seus produtores, alinhando aí a teoria da gestão à prática de campo. O estudo, ele busca compreender como a criatividade, o saber tradicional e o empreendedorismo, eles podem gerar renda, dinamizar a economia local e promover a inclusão social em comunidades que muitas das vezes não aparecem nas estatísticas oficiais. Para compreender a realidade dos produtores, foram realizadas entrevistas e conversas diretas com os profissionais envolvidos nesse setor. A ideia foi compreender os processos produtivos, mapear as matérias-primas, identificar dificuldades e registrar o contexto histórico e cultural de cada iniciativa. Um dos principais resultados é a identificação de um sistema produtivo bem expressivo, mas com dificuldades estruturais e de visibilidade. Contou com visitas presenciais a 15 estabelecimentos nos 3 municípios, como centros culturais, artesãos, restaurantes e galerias. Outro resultado relevante é a proposta de criação de um catálogo físico e virtual, com trilhas para conectar artesãos, produtores culturais e outros.
Nas palavras de Kimberly, a ferramenta é um dos caminhos para ampliar a divulgação desses trabalhos. A elaboração do catálogo, seja ele em formato físico ou digital, ele funciona como uma vitrine e um instrumento de articulação para os produtores. Então, muitos desses artesãos e empreendedores criativos, eles enfrentam o desafio da invisibilidade no mercado. Então, o catálogo, ele organiza as informações sobre os produtos, histórias e itinerários culturais da região, facilitando o acesso de visitantes, turistas e potenciais parceiros comerciais. Então, na prática, essa ferramenta, ela amplia a divulgação desses trabalhos, valoriza o saber fazer local e estimula o surgimento de rotas turísticas alternativas, além de abrir portas para parcerias públicas e privadas, impactando dessa forma o aumento das vendas e a geração de renda. Os dados coletados deixam claro o enorme potencial de geração de renda e crescimento de empreendedores criativos dos territórios, além de proporcionar valorização da identidade cultural e preservar patrimônios históricos e culturais. Para Kimberly, conduzir essa pesquisa permitiu enxergar novos horizontes sobre o tema. Ter participado do projeto Economia Criativa me permitiu ver novos horizontes e me fez perceber o que de fato é economia criativa. Durante as pesquisas, eu pude observar que o projeto em si, ele havia se encaixado perfeitamente em mim, pois lembrei que o meu pai produz, através da palha de coco, peças artesanais como abano, cofos, esteira, tapiti e cesto. Um tempo depois, eu lembrei da minha mãe, quando criança, ajudava no processo de produção da rede de linho, além da extração do óleo de coco babaçu e óleo de coco da praia. Então, eu percebi que poderia expandir mais o trabalho deles, o que de fato ajuda bastante, visto que um dos pilares da economia criativa é o uso da tecnologia. A pesquisa Economia Criativa, Inovação e Empreendedorismo em Territórios Históricos Culturais, área metropolitana de São Luís do Maranhão, foi orientada pela professora doutora em Processos e Manifestações Culturais do IFMA São José de Ribamar, Fábio Holanda de Brito, com colaboração de Bruno Goulart, Pedro Batista, Jornalismo Universidade FM, fonte confiável de informação para mais de 80% do público na pesquisa exata. Lembre-se, se você, cientista e pesquisador, quiser apresentar o seu trabalho aqui no Rádio Ciência ou no Rádio Ciência Entrevista, entre em contato pelo Instagram, @Rádio Universidade FM. Tome Ciência. E a diferença entre valor e preço na economia, você sabe qual é? Na economia, o preço é a quantia em dinheiro paga por um bem ou serviço. Já o valor está relacionado à importância, à utilidade ou à capacidade que esse bem ou serviço tem de satisfazer uma necessidade. Por isso, valor e preço não são necessariamente a mesma coisa. Um produto pode ter um preço baixo e, para determinada pessoa, possuir um grande valor. E essa ideia também ajuda a entender a economia criativa, quando uma ideia, obra artística, música, design ou produção cultural é transformada em um bem ou serviço, a criatividade também passa a gerar valor econômico. Você sabia? Tome ciência. Pesquisa, produção científica e as discussões do ambiente acadêmico. Rádio Ciência. As notícias do universo científico. De segunda a sexta, agora em 4 horários. 8 da manhã, 2 da tarde, 6 da tarde e 9 da noite. Na Universidade FM. Ei, já pensou em cuidar da sua saúde dançando? Na Movidência a gente mexe o corpo, solta a mente e ainda se diverte de verdade. Vem sentir a energia do forró, da seresta, do balé, do fit dance, do estileto e outros ritmos. É muito mais que dança, é qualidade de vida. Bora? Mais informações no nosso perfil no Instagram, @ed.movidência. Rádio Opinião, a opinião de quem entende do assunto.
São 8h15 aqui no Jornal Rádio Universidade, especificamente no Rádio Opinião, que não tem às sextas-feiras. A gente abriu aqui para fazer na sexta também, para dar uma continuidade, né? Não ter essa quebra com essas entrevistas, as primeiras entrevistas aqui com os candidatos ao governo do Estado. Hoje, recebendo, né, nesta sexta-feira, o candidato pelo PSD, o Partido Social Democrático, Eduardo Braide. Candidato, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia a todos da Rádio Universidade FM, a você, Adalberto, a Mayra Nogueira, é um prazer estar aqui com vocês. Maravilha, olha só, já tem mensagem aqui, gente chegando, enfim, movimentação, claro, pela sua presença aqui, como todos os outros candidatos. Todos os candidatos vêm, tá? É isso aí. Candidato, esses primeiros dias de campanha, uma campanha ao governo do Estado, enfim, é um momento novo na sua história também, né? Passou pelo Legislativo, passou agora pelo Executivo no âmbito municipal, a capital maranhense, a maior cidade do nosso estado, mais populosa, mais problemas também, enfim. E agora essa sua pretensão ao governo do Estado. Como é que estão esses primeiros dias dessa experiência nova, digamos isso? Adalberto, primeiro lembrar o que você falou. Eu fui eleito deputado estadual a primeira vez em 2010, reeleito em 2014, em 2018 me elegi deputado federal, segundo mais votado da história do Maranhão até hoje. Em 2020 o povo de São Luís me elegeu prefeito e em 2024 o povo de São Luís me reelegeu prefeito com mais de 70% dos votos no primeiro turno. E eu tenho muito orgulho do time que eu consegui montar na Prefeitura de São Luís, um time técnico de secretários competentes que me ajudaram a transformar São Luís. Então, respondendo a sua pergunta, a maior alegria que eu tenho é chegar em qualquer município do Maranhão, seja no sul, no sertão, no litoral, na região dos Lençóis, na região central, região dos Cocais, e a frase que eu mais escuto é: Braide, a gente quer que você faça no Maranhão o que você fez em São Luís. E o que foi que eu fiz em São Luís? Eu vou começar aqui, pela região onde nós estamos. Aqui atrás de onde nós estamos falando tem um bairro do Jambeiro. O bairro do Jambeiro, toda vez que chovia, Adalberto, alagava. Hoje não alaga mais, porque nós fizemos uma grande obra de drenagem profunda. O bairro de Jambeiro, por onde eu andava e conversava com as pessoas, o maior pedido que eu recebia era ter uma creche onde as crianças pudessem estudar. E está sendo construída uma creche de tempo integral. Fizemos a Avenida do Atalho, que ligou o Saviana, o Jambeiro até a Vila Embratel. Fizemos a quadra coberta e a reforma da Praça das Sete Palmeiras. Entregamos os novos centros de saúde do Paraíso e da Vila Embratel. E tem uma segunda creche de tempo integral sendo construída lá na Vila Embratel. Se a gente passar para o outro lado, tem um hospital municipal veterinário, tem a iluminação de LED que nós colocamos em toda a cidade de São Luís. Tem o hospital do Itaquibacanga, que nós transformamos a antiga unidade mista no hospital do Itaquibacanga. Tem a clínica da família do Anjo da Guarda. Tem uma creche de tempo integral na Vila Isabel. Tem outra creche de tempo integral na Vila Nova. Então, só para ficar na região, além de todos os outros trabalhos que nós fizemos de trânsito livre, do elevado da cidade, dos novos hospitais. Então, foi esse trabalho que fez com que meu nome chegasse no interior do Estado e que me colocou em todas as pesquisas em primeiro lugar para o governo do Estado. Então, a transformação que a gente fez em São Luís, agora a gente vai fazer no Maranhão. Candidato, qual seria a sua primeira ação, caso o senhor seja eleito governador do Estado do Maranhão? Qual é a coisa que o senhor mais se preocupa, que o senhor observa, que o senhor quer? Eu quero mudar isso aqui, ou então eu quero fazer, eu quero inovar, eu quero trazer uma coisa nova. Qual seria esse nicho, digamos assim, Adalberto, do governo? Você sabe que o Maranhão é o terceiro estado mais antigo do Brasil. E mesmo sendo o terceiro estado mais antigo, carrega até hoje os piores índices em várias áreas. E eu posso afirmar para você com muita tranquilidade que isso se deve porque ao longo desses anos fizeram muita política e pouca gestão no governo do estado. E o que eu fiz na prefeitura foi exatamente isso. Então, meu primeiro ato como governador, eu já assumi esse compromisso: baixar o imposto estadual, o ICMS. O ICMS hoje do Maranhão é o maior do Brasil, 23%. Nenhum estado do Brasil cobra o valor do ICMS que é cobrado no Maranhão. Você quer botar em quanto essa alíquota? Esse é um estudo que a gente já está fazendo com a equipe técnica. Óbvio que primeiro a gente tem que ganhar a eleição, mas vai ser feito com toda a responsabilidade com que eu administrei São Luís, sem aumentar imposto, sem pedir empréstimo. Então é essa experiência que vai me fazer reduzir o ICMS do Maranhão. Por outro lado, eu tenho andado muito no Maranhão. E não tem um município, Adalberto, que eu passe
que não tenha mães e pais me falando do sofrimento de ver seus filhos terem que pegar ônibus para trabalhar em outros estados, que aqui não tem mais oportunidade. Na hora que a gente baixar o ICMS, a gente vai gerar mais empregos, atrair novas empresas para o Maranhão. Tem muita empresa querendo se instalar no Maranhão, mas ninguém vem se instalar no estado que cobra o maior imposto do Brasil. Essa é a realidade que a gente começa a mudar. E o segundo ponto, um choque de gestão na saúde. Eu tenho andado por todo esse Maranhão. E sabe qual é a maior reclamação que eu escuto em relação aos hospitais regionais do estado? Que ou você tem que conhecer um político, falar com um deputado, ou você não consegue nem um leito, nem uma cirurgia nos hospitais regionais. Então, a primeira coisa, tirar os políticos de dentro dos hospitais do Maranhão. Quem tem que estar dentro do hospital é médico especialista, é enfermeiro, é profissional de enfermagem. Você mora em São Luís, vá em qualquer hospital de São Luís, da prefeitura, e pergunte se tem que ligar para algum político antes. Nenhum. É atendido por senha, nos hospitais onde chegam, nas clínicas da família, nos centros de especialidades. Nós vamos dar um choque de gestão para colocar para funcionar bem os hospitais regionais. É impossível, candidato, e toda entrevista você vai ter que responder isso, principalmente falando sobre saúde, a questão do Hospital da Criança. O que aconteceu no Hospital da Criança para termos tantos pontos frágeis, né? Principalmente em relações a mortes, né? Isso em primeiro lugar, né? Por conta desses números aí, que essas reportagens, enfim, as instituições que entraram também para cobrar explicações sobre isso, né? E também em relação a profissionais, não é isso? Uma coisa mais interna, de gestão interna em relação a profissionais. O que aconteceu com o Hospital da Criança para ele ter se transformado nesse ponto nevrálgico hoje da sua campanha e das outras também que vão atacar o senhor, com certeza? Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade, que é a primeira vez que eu falo publicamente, além da convenção, sobre esse assunto. E eu preciso dizer como eu recebi o Hospital da Criança. Eu recebi o Hospital da Criança do ex-prefeito Edivaldo Holanda, 8 anos que ele passou como prefeito e não entregou o Hospital da Criança. Eu recebi com um único andar de baixo funcionando, Adalberto. Primeiro, o Hospital da Criança que eu recebi não tinha UTI. As mães dormiam em papelão no chão, na sala vermelha. O Hospital da Criança que eu recebi não tinha uma sala para fazer cirurgia. Todas as crianças que chegavam lá tinham que pegar ambulância para fazer cirurgia no Socorrão 1. O Hospital da Criança não tinha tomografia. O Hospital da Criança não tinha leitos de internação necessários. As crianças ficavam no corredor. Então, nós entregamos um novo Hospital da Criança, com 3 andares, com 4 salas cirúrgicas, com tomografia, com toda uma equipe especializada. E talvez um fato novo que você não saiba, mas isso vai ser colocado a público, as mortes diminuíram depois que foi entregue o novo Hospital da Criança em 35%. Mas isso ninguém fala, porque eles estão preocupados em fazer política. E quer que eu diga, a maior prova que esse debate todo sobre o Hospital da Criança é política está na boca de um candidato que é o candidato do governo, fazendo vídeo sobre o Hospital da Criança. Então, veja você, e aqui, só para fazer uma ponderação, e eu sei que você vai poder pesquisar, Maternidade de Alta Complexidade Marli Sarney atende 35 mil crianças. Lá, o último dado oficial, morreram 356 crianças. O Hospital da Criança faz mais de 130 mil crianças que são atendidas lá. E tem esse número, infelizmente, ninguém gosta de ver esse número, de 130 crianças, 123 crianças. Então, eu estou mostrando a você como uma discussão é política. Pergunte para qualquer mãe que teve seu filho atendido, porque é um hospital de porta aberta, que recebe crianças do Maranhão inteiro. E agora é bom que esteja acontecendo essa investigação. Mas a investigação precisa chegar. Por que aquela criança teve que vir do interior para se tratar aqui? Por que ela não teve um atendimento lá na região dela e que teve que chegar aqui em estado grave para ser internado? Então, assim, eu posso dizer a você com muita tranquilidade que hoje o Hospital da Criança é referência no Brasil pelas vidas que já salvou, pelos profissionais que lá trabalham e pelos depoimentos de mães que eu já ouvi. Em 2 anos e meio, depois que nós entregamos o Hospital da Criança, mais de 250 mil crianças já foram salvas no Hospital da Criança. E agora, recentemente, para encerrar, o próprio Ministério Público, quando fez a vistoria no Hospital da Criança, o promotor saiu de dentro do hospital, puxou os números e mostrou que houve foi uma redução
no número de mortes. Então, aí eu acho que fica claro. Esses dados em específico que demonstram, como o senhor está dizendo, essa diminuição, eles são de quando, quais ações? É fonte da prefeitura? Dos últimos, não, fonte do Ministério da Saúde. Certo. Fonte do Ministério da Saúde. Posso passar para você aqui agora. Então, só para você ter uma ideia... Desse ano, é isso? Não, desse ano e dos anos anteriores. Então, aqui, ó, para que você possa ter uma ideia. E posso passar depois para você. Pode passar depois. A gente tem só para você entender. 2016, Uhum. eu não era o prefeito, era o Edivaldo Holanda. Sim. 182 mortes no Hospital da Criança. 2017, o prefeito era o Edivaldo Holanda, 241. 2018, 210. 2019, 155. 2020, 141. Na nossa gestão, nenhum ano teve nenhum número desse que foi colocado aqui. Então, assim, toda a verdade vai aparecer. Vai aparecer, e eu disse isso, Adalberto, porque o maior amor que pode existir no mundo é o amor de um pai e de uma mãe para o seu filho. E estão usando as dores de um pai e de uma mãe que perdeu o seu filho para fazer política. E eu lamento muito isso, mas tudo isso vai ser mostrado essa verdade. A gente vai ter muito tempo também, porque o senhor vai estar aqui nas sabatinas, vamos ter aí 50 minutos, né? TV UFMA, Rádio Universidade, vamos tratar, claro, adentrando ainda mais essas e outras questões. Aqui o nosso tempo ele vai até 8h31 por aí, para manter essa isonomia, né? A gente começou por volta de 8h15, 8h16, enfim, por aí. A gente precisa ser bem objetivo também para tentar abarcar aqui a maior quantidade de assuntos. Uma outra questão que é preocupante também, né, de um ponto de vista, é como o senhor tratou o nosso sistema de transporte. Tem muita gente que critica, né, por conta... Os empresários, obviamente, né, criticam a questão de não termos, nesse período, um secretário de trânsito e transporte, também a exemplo do que a gente não teve um secretário de comunicação. O senhor concentrou essas duas atividades, né? O senhor que levou como secretário, o senhor levou como secretário de comunicação também, enfim, ficou uma coisa muito concentrada, não delegou, enfim. E tivemos aí vários problemas, e temos muitos problemas em relação ao transporte. Qual vai ser a sua preocupação justamente nessa área? Porque o governo do estado também é responsável por uma parte desses transportes. E como o senhor vai ajudar justamente a prefeita Ismênia, caso o senhor seja eleito, na situação do transporte público de São Luís? Vamos lá, Adalberto. Imagina você chegar no seu primeiro dia de trabalho aqui na Rádio Universidade, você é diretor da rádio, e encontra um contrato da rádio, onde diz que aqui tem que se pagar um aluguel, que todo ano vai ter reajuste nesse aluguel, e que estabelece todas as cláusulas da relação entre a Rádio Universidade e o dono do prédio. Foi isso que aconteceu com o transporte público. Quando eu assumi a prefeitura, eu recebi um sistema de transporte público onde a licitação tinha sido feita pelo ex-prefeito Edivaldo Holanda, e estava lá no contrato. Qual o problema dessa licitação? Todos os anos vai ter aumento de passagem. Estava lá no contrato. Sim. E aí muitas pessoas falam, porque teve muita greve. É verdade, mas não teve muito aumento de passagem. Porque todas as vezes eu entrei na justiça, fui para cima e não deixei a população ser penalizada. Por outro lado, e eu quero dizer isso para você, tudo aquilo que a gente fez no sistema de transporte público foi para evitar que a população fosse penalizada no bolso, que é exatamente a preocupação que a população tinha, que era ter um movimento de greve e depois, no final da greve, a greve só ser encerrada se aumentasse a passagem. Eu segurei essa situação para não poder penalizar a população no período de greve. Eu fui o único prefeito da história das capitais, eu não me lembro nem de outra cidade, que coloquei à disposição corridas por aplicativo de graça para a população, para que ela pudesse minimizar a questão do transporte público. Então, não tenha dúvida nenhuma que, primeiro, nós tentamos quebrar o contrato, e isso só foi conseguido depois via judiciário, quando o juiz da vara de interesse difuso e coletivo decretou a caducidade de um dos contratos e quebrou um contrato. Então, é um processo onde você encontra um contrato de concessão pública por 20 anos, podendo ser prorrogado, e que, como governador do estado, a situação vai ser diferente. Por quê? Porque o sistema de transporte público da região metropolitana, que é a MOB que toma conta, não existe licitação. Então, nós vamos começar da forma certa, colocando um contrato que beneficie, em primeiro lugar, o consumidor,
que estabeleça que a passagem só vai aumentar se tiver qualidade no transporte. Essa é a diferença. Da fiscalização, candidato, a questão da fiscalização. Tem cláusula também que demonstra ali no contrato que a prefeitura ela deve fazer sua parte também na parte de fiscalização. E isso a gente não viu, a sociedade não viu, as pessoas e empresários também entrando nessa coisa de cobrar essa parte de essa responsabilidade, digamos assim, justamente na SMTT, de fiscalização para que esse organismo aí, né, essa concessão desses serviços, né, desse trabalho, e a prefeitura também, que tem essa responsabilidade, porque o sistema é dela, é da prefeitura, de não ter ocorrido. Por que as fiscalizações elas não ocorriam? Ocorreram, e vou provar para você. Quem tem que administrar os terminais de integração são os empresários de ônibus. Sim. Talvez você não saiba, mas tem uma ação da prefeitura obrigando os empresários a reformar os terminais, porque eles nunca reformaram. Está na justiça essa causa, já está mais de ano. Nós temos que aguardar a definição do Poder Judiciário para que venha a condenação e os empresários sejam condenados a poder reformar os terminais de integração como ficaram de reformar. O que eu fiz enquanto prefeito? E aí as pessoas começaram a entender que entrou um prefeito que não tinha compromisso com os empresários. Tinha o pagamento, o repasse do subsídio. E eu estabeleci que só repassaria o subsídio depois que os ônibus estivessem rodando com o ar-condicionado ligado na quantidade que tinham que rodar. Só repassaria o subsídio depois que tivesse o número mínimo de ônibus rodando nas ruas. E foi exatamente assim que a gente fez para poder colocar. Por outro lado, nós temos agentes de trânsito que ficam na saída das garagens até o ponto final para saber qual é o ônibus que está rodando, se está rodando na linha certa, se está rodando no tempo certo, e tudo isso são geradas multas que são aplicadas aos empresários de ônibus. Agora, a gente precisa... acontecendo, essas multas? Sempre. E só para fazer uma correção que você disse, nunca ficou um período sem secretário de transporte. Houve, de fato, uma mudança, porque da forma como você falou, parece que ficou sem comunicação e sem transporte. Mas a cidade de São Luís sempre teve secretário de trânsito e transporte, com uma mudança que houve de lá para cá, porque é uma pasta realmente sensível, e a gente tinha que encontrar aquele que melhor se adequasse. De transporte muito forte, a gente teve Canindé, a gente teve outros que eram muito ativos, né? E a gente não... Qual deles impediu a passagem de subir? Não, eu acredito que... Nenhum. Olha só. Nenhum. Não, pera, agora deixa eu falar um pouquinho. Nenhum impediu a passagem de subir. Qual deles que colocou carros por aplicativo de graça para a população rodar durante o período de greve? Na época não tinha essa facilidade também. O que eu quero dizer é que nós tivemos a coragem de enfrentar sistema de transporte coletivo, que são os empresários, sem deixar aumentar a passagem, oferecendo à população uma opção durante o período de greve. E como governador do estado, tenho a certeza que o sistema de transporte metropolitano vai começar da forma certa, com uma licitação que nós vamos fazer, colocando no contrato o consumidor, o passageiro, em primeiro lugar. Candidato, para a gente finalizar, já está no finalzinho aqui, já está estourando. E a gente só que tem que fazer essa pergunta, porque teve ouvinte também que mandou essa pergunta, né? Já que o senhor está como candidato ao governo do estado, o governo do estado é que é responsável pela segurança pública. Ele perguntou aqui se o senhor tem ideia, nas suas propostas, alguma coisa de construção de presídio à la Bukele, né? El Salvador, alguma coisa nesse sentido, para colocar o pessoal das facções criminosas dentro de presídio. O senhor pensa em alguma coisa nesse sentido? Eu penso em usar a tecnologia para combater a criminalidade. Da mesma forma que nós transformamos São Luís, a capital menos violenta do Nordeste. Está no mapa da violência, no anuário da violência, agora que foi divulgado esse ano. Por quê? Mérito da Polícia Militar, Polícia Civil, mas de um trabalho que nós fizemos com a Guarda Municipal. Nunca se viu tanto a Guarda Municipal de São Luís nas ruas, com o programa Ronda nas Ruas e com o programa Muralha Digital. Nós colocamos câmeras com reconhecimento facial espalhadas em toda a cidade, Adalberto, onde nós temos o banco de dados da Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e o Sistema Penitenciário Nacional. E hoje, qualquer foragido que passe em uma dessas ruas ou locais que tem o seu rosto reconhecido, ele é preso imediatamente pela Guarda Municipal. E o resultado apareceu.
São Luís considerada a capital menos violenta do Nordeste através dessa integração do trabalho das forças de segurança. É isso que a gente vai fazer como governador do estado. A gente tem muita coisa para conversar, vamos tratar dessas coisas, desenvolver mais nas sabatinas que a gente vai ter aqui, Rádio Universidade, TV UFMA, né? Falar sobre os celulares, né? Sobre essas questões também, né? Tivemos aí números negativos, colocou São Luís como a capital com maior roubo de celulares, mas enfim, entre outros assuntos, né? Tem muita participação aqui, a gente vai ficar devendo, a gente tem que dar isonomia para os candidatos, enfim, já estouramos. Candidato, muito obrigado pela sua presença, claro, enfim, se comunique agora para a gente finalizar essa entrevista com o ouvinte. Eu que agradeço a oportunidade de estar de volta à minha casa, afinal de contas, eu me formei aqui na Universidade Federal, inclusive no prédio bem aqui atrás, que é o Centro de Ciências Sociais, e fui formado em Direito pela Universidade Federal do Maranhão, e confesso que me emocionei ao voltar aqui mais uma vez. E dizer que realmente, Adalberto, só para finalizar, a decisão de renunciar a 3 anos como prefeito de São Luís foi a decisão política mais difícil da minha vida, porque eu tinha acabado de ser reeleito com mais de 70% dos votos, mas para estar hoje na condição de candidato a governador, eu tinha que renunciar à prefeitura de São Luís. E eu conversei com a minha família, orei muito, pedi orientação a Deus, mas se foi a decisão mais difícil, eu considero hoje a decisão mais acertada, porque por onde eu tenho andado, as cidades mais distantes, eu tenho visto a esperança no rosto das pessoas. A esperança de que a transformação que nós fizemos em São Luís vai chegar em todo o Maranhão. E é isso que nós vamos fazer. Se for da vontade de Deus e do povo do Maranhão, a partir do ano que vem, tudo o que o povo do Maranhão já ouviu falar de bom de São Luís, ele vai começar a ouvir falar do Maranhão, da transformação que nós iremos fazer no estado do Maranhão. Candidato, muito obrigado pela sua presença. Na segunda-feira a gente tem aqui Reginaldo Lima, do PCB, em entrevista também no Jornal Rádio Universidade. Mara Nogueira, segura aí que eu vou me despedir aqui do candidato e a gente vai continuar o Jornal Rádio Universidade. Já, já. Você já passou por isso? Você sabe como isso se chama? Isso tem nome. Identificar para compreender. Compreender para transformar. Isso tem nome. Drops informativos de combate ao assédio e outras formas de violência no cotidiano e no ambiente de trabalho. Conhecer seus direitos é uma forma de proteção. Isso tem nome. De segunda a sexta, em 3 horários. 8h40 da manhã, 3h30 da tarde e 5h para as 9 da noite. Na Universidade FM. Oito horas e 38 minutos aqui, olha, no avançado da hora. É impossível ter uma entrevista de 15 minutos e com muita participação também. A gente vai ficar devendo, mas lembrando a todos que estão acompanhando a gente aqui, como eu já disse, vai ter a sabatina, né? Estamos resolvendo isso, as datas vão ser divulgadas. Na segunda-feira a gente já tem reunião, perdão, para definir justamente a sequência de candidatos, enfim, de como vai ser esse processo todo segunda-feira aqui. Na terça-feira a gente vai ter todas as informações e trazer para você. Vamos fazer essa transmissão, essa sabatina juntos, né, de forma conjunta com a TV UFMA ao vivo, meio-dia, enfim, com 50 minutos para todos os candidatos. Pessoal, vamos seguindo aqui o nosso Jornal Rádio Universidade, trazendo Borges Júnior para atualizar ainda mais aqui notícia. Borges, falar agora sobre detento em saída temporária, que foi assassinado horas após deixar o presídio. Como é que foi isso? O homem beneficiado com a saída temporária do Dia dos Pais, Adalberto, ele foi morto a tiros. Crime acontecido na cidade olímpica, aqui em São Luís.
registrado na quarta-feira. A vítima ela foi identificada como Marcos Maurício Sardinha Fernandes, 30 anos. Ele era conhecido como Barreto. Maurício ele havia deixado a unidade prisional poucas horas antes do crime e, de acordo com as primeiras informações, o suspeito se aproximou em uma bicicleta e efetuou os disparos. Marcos Maurício ele morreu no local antes da chegada do SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Agora, a Superintendência de Homicídios e Proteção à Pessoa da Polícia Civil segue investigando o caso, busca identificar e prender o responsável pelo homicídio. Adalberto, Mayra. Muito obrigado, Borges. A gente vai ficar devendo aqui também algumas notícias que a gente anunciou que teria hoje. Vamos ficar devendo, tá? Vamos agora para o esporte. Mayra Nogueira, para a gente correr aqui, porque ainda tem roteiro cultural no limite do tempo. Vamos aqui com Paulo Pellegrini, trazendo, claro, na análise, falando sobre Frota e Infantino, mandatários históricos, mas que estão em risco. Não é isso, Paulo? Bom dia, Adalberto. Bom dia, Mayra. Chegamos a um final de semana de muitos jogos, mas que revelou duas informações que colocam em risco dois históricos mandatários do futebol, um em nível local, outro em nível internacional. Por aqui, ontem saiu a informação de que um grupo de sócios do Sampaio Corrêa teria realizado uma assembleia que destituiu o Sérgio Frota do cargo de presidente do Sampaio, cargo que ele ocupa desde o ano de 2008. Uma informação que saiu de dentro do próprio clube, através do vice-presidente, Pérez Paz, que publicamente rompeu com Sérgio Frota há alguns meses, e nesse comunicado afirmou que 47 sócios do Sampaio realizaram essa assembleia. Oficialmente também o Sérgio Frota reconhece a realização da assembleia, mas não reconhece o resultado dela, pois em uma nota, em nome do próprio Sampaio Corrêa, ele afirmou que o cartório por si só não teria legitimidade de efetuar essa decisão, apenas de registrar o que ocorreu, o que teria ocorrido nessa assembleia. Não se sabe exatamente até agora, ou pelo menos isso não foi divulgado publicamente, o que exatamente significa o afastamento do Sérgio Frota. Existe uma insatisfação de alguns torcedores que movimentaram ações na justiça contra a administração do Frota e, ao mesmo tempo, um movimento interno do clube, que pelo menos é publicamente revelado assim, de grupos de dirigentes liderados pelo Pérez Paz insatisfeitos com o Sérgio Frota. Mas, ao mesmo tempo em que as duas coisas parecem andar, o Sérgio Frota vinha se mantendo incólume ali na presidência do clube. Um dos líderes do movimento de torcedores contra a permanência do presidente do Sampaio afirma não ter ainda informações suficientes para compreender o que essa assembleia significa. Se é de fato um rompimento e entre dirigentes, ou se apenas irão trocar os nomes de quem assinará os papéis oficialmente como presidente do Sampaio, mas o grupo político permanecerá unido e no comando do clube. Lá fora, também passa por uma turbulência o presidente da FIFA, Gianni Infantino. A ideia de vender ações dos torneios da FIFA, que a gente citou aqui na semana passada, ela não se limitou apenas a irritar a UEFA e algumas outras confederações continentais. Ela está servindo como mote para uma insatisfação gigantesca dessas entidades que já clamam pela saída do suíço do cargo mais importante do futebol mundial, que é o de presidente da FIFA. Infantino está há 10 anos nesse cargo, foi reeleito 2 vezes por aclamação, em 19 e em 23, e agora que buscava um 4º mandato, cometeu essa atrapalhada de se aliar demais com o presidente Trump, de prometer a ele entregar o comando do futebol mundial, e aí os atores do esporte mais popular do mundo decidiram dar um basta a esses devaneios do Infantino. As ameaças são sempre em nível de boicotes. O próximo boicote que a UEFA está prometendo é o dos clubes europeus no Campeonato Mundial de Clubes de 29. Um caminho possível
para que o mandato do Infantino seja encerrado até de forma breve é se o Conselho da FIFA conseguir convocar 19 dos 37 membros. E nessas cadeiras, a UEFA, que hoje é, como falamos, a grande opositora do Infantino, ocupa 9 cadeiras. A CONCACAF tem 5. A Confederação Asiática, 7. Só aí já são 21. E as 3 estão unidas no propósito de destituir Infantino do cargo de presidente da FIFA. Enfim, se não está fácil para ninguém, também não está fácil para mandatários importantes e tradicionais, cada um no seu quadrado, né, do futebol local e mundial. Amanhã, claro, Heraldo Moreira e a equipe do Apito Inicial 106 vão falar muito mais e com muito mais propriedade da situação do Sampaio Corrêa, no Apito Inicial a partir de 11 da manhã. Roteiro Cultural. As melhores dicas de lazer para o seu fim de semana. Olá, começa agora mais uma edição do Roteiro Cultural. Aqui você fica por dentro das melhores dicas de lazer para o seu fim de semana. Fique ligado. Começando agora com o cinema, Mayra Nogueira. As estreias da semana têm o terror insaciável. Hannah é uma estudante que há anos nutre uma preocupação permanente com o próprio corpo e a perda de peso. Influenciada por uma amiga, ela começa um programa extremo à base de pílulas produzidas com cinzas humanas. Está em cartaz nos cinemas da cidade. Para continuar, tem a gravação do show It's Like the Way, grupo de K-pop 80s. É um concerto cinematográfico imersivo com performances do grupo e imagens inéditas dos bastidores. Também em cartaz nos cinemas da cidade. Olha só, Mayra Nogueira, o que tem por aqui também é Homem-Aranha, um novo dia. O novo filme marca mais um capítulo na história do herói aracnídeo, mostrando Peter Parker vivendo o início da vida adulta completamente sozinho, enquanto precisa lidar com ameaças inéditas e uma evolução física nos poderes. Também em cartaz nos cinemas da cidade. Pronto, agora é pegar a pipoca e boa sessão. Agora vamos para sexta-feira, Mayra Nogueira, começando com a exposição Energia da Matéria, da artista visual maranhense Débora Marques, com 25 obras abstratas contemporâneas, com pinturas que exploram diferentes camadas visuais e sensoriais. É a partir de 7 da noite, na Galeria Trapiche, no centro. Para continuar, tem em particular show do cantor e compositor maranhense Fio Veras, com músicas que marcaram a trajetória do artista. O teatro vai ser aberto às 7 da noite, o show vai começar às 8 da noite também no Sesc Napoleão Everton, ali no Jardim Renascença. E finalizando as dicas de sexta com Bailão Nerd, com o concurso de cosplay, DJs tocando aberturas de animes, K-pop, J-pop, pop, J-rock, funk e muito mais. Tudo isso a partir de 10 da noite no Ada Music Bar, na Ponta da Areia, com classificação de 18 anos. E vamos às dicas de sábado, começando com Sambô Rooftop, com o grupo Feijoada Completa, Dois é Bom, Blemes e Gustavo Ribeiro, que promete aí muito samba e pagode. É a partir das 4h30 da tarde, no edifício Marcos Barbosa, no Calhau. Continuando com o clássico musical The Rock Horror Show, que conta a história, né, melhor dizendo, de um casal recém-noivado que, durante uma viagem, encontra um cientista excêntrico que os apresenta o Rock Horror, um ser artificial com aparência perfeita, a partir de 7 da noite, no Teatro Luiz Pazini, que fica na Rua da Palma, centro, com classificação de 14 anos. Finalizando, tem a festa Hyper, isso mesmo, apenas Hyper, com os DJs Tina e Haruno, além de um convidado especial. A festa vai contar com os sucessos da música pop. É a partir das 8 da noite, na Pedra de Sal, Galeria de Artesanato, Rua Nazaré, Centro. Agora as dicas do Domingão, Mayra Nogueira, começando com a 3ª edição da Felita, a Feira do Livro da área Itaquibacanga, né? Realizada aí pela Academia de Letras e Artes do Itaquibacanga. Essa programação conta com lançamentos de livros, sessões de autógrafos, rodas de conversa, palestras, saraus, apresentações culturais e muito mais. É tudo a partir de 9 da manhã, na Praça da Ressurreição, que fica aqui no Anjo da Guarda. Continuamos aqui trazendo K-Pop Festival, que vai contar com apresentações cover, random, play dance, sorteios de brinde e muito mais. E a partir das 2 da tarde, na Praça da Ressurreição, lá no Anjo da Guarda, aqui perto.
Finalizando as dicas do Domingão com o espetáculo de comemoração aos 15 anos da comédia Pão com Ovo, na trama de Gé, uma mulher moradora do bairro Popular, e Clarice, uma que virou nova rica, vivem confusões, muitas confusões. É a partir de 5 da tarde no Teatro Arthur Azevedo, Rua do Sol, Centro. E vamos agora ao destaque cultural. Vamos! Destaque cultural. Festa Pop Ataque resgata sucessos dos anos 2000 nesta sexta-feira. A Festa Pop Ataque promete levar o público a uma viagem musical pelos maiores hits dos anos 2000, reunindo pop, pop rock, black music e funk em uma noite especial no Reviver Hostel. A programação conta com o show da banda Neura, participação especial de Ítalo Torres e sets do DJs Kissy Fuchs e Carol Vieira, celebrando os clássicos que marcaram uma geração. A produtora do evento, Larissa Santos, conta mais detalhes sobre a programação. E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Larissa e eu estou aqui para falar um pouquinho sobre a Festa Pop Ataque, que vai acontecer nessa sexta, dia 7 de agosto, a partir das 8 horas, no Reviver Hostel, ali no Centro Histórico. Nós estamos trabalhando a memória afetiva, né, do pessoal dos 30 a mais, da época do Chemoá. Então, nós estamos trabalhando com atrações da época. Nessa festa, especificamente, nós teremos o DJ residente do Chemoá, que é o Kissy Fuchs. Teremos a Carol Vieira, que era do projeto Choque Me. Teremos a banda Neura, que animava as cestas, né, no Chemoá. E teremos também um cardápio específico de bebidas, né, que a grande memória afetiva de todo mundo era tomando aqueles shots, né? Queimando no Inferno, Bombeiro. E aí nós teremos essas bebidas especiais também para essa noite. E aguardamos, né, todos vocês para relembrar, para lembrar aquela fase tão boa, né, da nossa adolescência, como a gente se divertia. A galera não usava muito telefone, não se preocupava muito com isso, queria era se divertir. E essas festas, né, elas vêm para dar assim um acalento no nosso coração, lembrar que a gente está chegando ali na vida adulta, madura, mas a gente ainda consegue se animar e se divertir um pouquinho. Então, eu convido a todos a relembrar esses momentos, né, que a gente passou aí no Centro Histórico, curtindo no Chemoá, tomando os shots, dançando pop com o Kissy Fuchs, pop rock, cantando rapa com a Neura, lá no Reviver Hostel. Reforçando, a Festa Pop Ataque acontece nesta sexta, 8 da noite, no Reviver Hostel, Centro Histórico. Imperdível! E com essa a gente fica por aqui, Adalberto. Finalizando o roteiro cultural, e claro, mais essa edição do Jornal Rádio Universidade no limite do tempo. Mayra Nogueira, a gente agradece, claro, a todos vocês. A gente volta aqui na segunda-feira com mais Jornal Rádio Universidade. Um ótimo fim de semana. Você fica já com isso. Tem nome Rádio Ciência ainda também. Fala Defensoria, Avançar. Eu volto com amanhã 106. Segunda tem mais Jornal Rádio Universidade. Tem muito mais.